Começa agora o Medcast, o podcast da medicina brasileira. Com conteúdo voltado para médicos e estudantes de medicina, o Medcast é uma produção da Núcleo MD, organizado pelos médicos Daniel Coriolano e Roberto Maranhão, o Bob. O médico que decide alugar uma sala ou alugar um consultório por turno e empreender em saúde, fazer o EUSA, começar a ter a gestão sobre sua clínica. Para que isso aconteça, para que o médico que atua no setor privado tenha um melhor posicionamento no mercado, outras habilidades, outros conhecimentos são necessários para além do conhecimento técnico que nós conseguimos ter durante a graduação e a residência médica. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje, e é por isso que eu trouxe o Cassiano Sávio. Ele é mentor de médicos, especialmente voltado para uma orientação no que diz respeito a um posicionamento diferenciado dentro do mercado de serviços de saúde, sobretudo medicina. E vamos bater um papo com esses nossos colegas médicos que estão tendo acesso a isso aqui, para que eles possam dar alguns passos para frente. Bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Show de bola, meu caro. Prazer, viu? Massa. Prazer estar aqui. Eu acredito que é um assunto que tem surgido cada vez mais, essa questão da diferenciação. E é um assunto que ele vai tomar cada vez mais espaço no mercado médico. Por quê? Porque em outras áreas, a diferenciação se tornou algo essencial. Você conseguir se destacar em um mercado cada vez mais saturado, lotado de concorrentes, tá certo? E conseguir mostrar que você tem um valor X, do qual, a partir desse valor X, você vai conseguir precificar aquilo que você oferece de forma justa, ok? Sem que você necessite trabalhar em excesso. Então, é aquilo que a gente estava conversando antes, né? Não é o hard work, é o smart work, é você conseguir utilizar a sua inteligência e se posicionar para trabalhar de forma inteligente. O que é trabalhar de forma inteligente? Não se matar de trabalhar para conseguir ter aquela qualidade de vida, aquela liberdade que você tanto sonhou. E isso vai de encontro à realidade que você conhece da medicina. Você sabe qual a cultura que é criada, que já foi criada, que está enraizada entre médicos, no que se refere a trabalho, dinheiro e outras coisas mais. Então, essa nova onda, né, que na verdade não é uma onda, porque uma onda vem e passa. É algo que veio para ficar, que já está presente principalmente no empreendedorismo, né, a questão da diferenciação, da inovação, de estar se aperfeiçoando constantemente em prol de gerar uma melhor experiência para os seus clientes. Isso é algo que antes não era visto na medicina, porque a medicina aqui no Brasil antes era médico, a carreira médico, o profissional médico, ele estava em um altar, digamos assim. Ele era, qual palavra eu posso utilizar? Ele era inatingível, digamos assim. Okay? Contudo, com a realidade atual da medicina, que é a comercialização da medicina, ou seja, mais faculdades particulares surgindo, cerca de 25 mil médicos entraram no mercado de trabalho em 2018. A previsão é que, a partir de 2020, anualmente, 32 mil novos médicos entrem no mercado de trabalho. Então, não tem como você achar que vai atuar em uma medicina de décadas atrás, fazendo as mesmas coisas que fizeram há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, que é o que fazem hoje, ok? Não tem como você ter os resultados que essas pessoas tinham antes, e eu estou tranquilo, eu já saio com um trabalho, com várias propostas de emprego e que pagam bem. Não existe isso hoje, tá certo? Então o médico tem que começar a ver que sim, a medicina, a venda sempre existiu dentro da medicina, e ele vai ter que desenvolver essa habilidade, ele vai ter que desenvolver outras habilidades que ele não aprende durante a formação médica. Entendeu? Então, se existe um momento para se falar de diferenciação, é agora. Mas, Cassiano, nessa sua fala inicial, você deixa margem para vários questionamentos aqui, já estou com o cérebro a mil. Mas, pensando naquela pessoa que está ouvindo isso tudo, eu acho que a base é o entendimento e saber a diferença forte sobre preço e valor. Foi duas palavras que você utilizou. O preço e o valor, eles têm significados distintos. Sim. Ao saber disso, uma mudança de atitude já é desencadeada. Fala pra gente um pouco sobre isso, mudança e valor que o cara pode gerar dentro do mercado de saúde, mercado médico. Preço e valor. Antes de mais nada, eu estou vindo de uma
sequência de doenças, né? Faringite, rinocinusite e tal, e em alguns momentos aqui eu vou tossir muito. Tranquilo, certo? Fica à vontade. Tipo agora. Aí o que é que acontece? Preço e valor. Um dos grandes problemas do médico hoje é dizer o preço e determinar, principalmente determinar. Eu atendo hoje 128 médicos em todo o Brasil. Okay? Desses 128 médicos, existem uma menor quantidade de recém-formados, a grande maioria especialistas. Outros são especialistas e referências em suas áreas e trabalham em grandes centros aqui do Brasil. E não tem um desses que inicia um trabalho comigo, até hoje, 100%, que tenha dificuldade, que não tenha dificuldade de precificar, ou que esteja precificando errado. Ok? A dificuldade de falar o seu preço, de determinar o seu preço, é algo comum entre a população médica, tá certo? Normalmente não se entende a diferença entre preço e valor. Valor é aquilo que você vai oferecer para o seu paciente através do seu serviço, da transformação que você gera para ele, do resultado que você gera para ele. Então, muitas vezes, o correto é trabalhar a percepção de valor que o seu paciente tem de você. Por quê? Porque o indivíduo chega para mim e diz: Cassiano, eu sou... Vários exemplos. Eu sou dermatologista e eu cobro... Tem essa pessoa. Eu cobro R$150 a consulta particular. Aí outro chega e diz: Cassiano, eu sou dermatologista e cobro R$300 numa consulta particular. E outro chega e diz: Cassiano, eu sou dermatologista e cobro R$600 numa consulta particular. E continua. Entendeu? E todos têm resultados, muitas vezes, parecidos com o fluxo de paciente, etc. e tal. Só que o preço, ele vai determinar que perfil de paciente você vai ter, ele vai determinar se o paciente ele vai fidelizar a você ou ao preço que você cobra, ok? E todo o seu posicionamento vai influenciar a percepção de valor que o teu paciente tem de ti. O objetivo é sempre fazer o quê? Se você cobra um valor X, a percepção de valor que o teu paciente tem de você tem que ser de 2X. Ou seja, não importa o preço que tu cobra, não importa. Se uma consulta tua é R$800 e o teu paciente percebe que aquela consulta vale R$1.600, para ele R$800 vai ser barato. Porque muitos pacientes têm a possibilidade de te pagar justamente, mas ele não tem a prioridade para fazer isso. Okay? A prioridade dele não é a saúde dele, não é você. Um especialista que vai cuidar dele da forma correta. E aí muitos médicos chegam e dizem: Cassiano, mas eu atendo a população carente também, e os meus pacientes mais pobres não podem pagar. E o que é que eu sempre digo? Não dê desconto, atenda de graça. Separe um dia, 2 dias na semana e atenda de graça. Faça a sua parte para a sociedade. Atenda de graça mesmo. E no restante, se valorize. Porque o que é que eu vejo? Muitas vezes, o medo de precificar, o medo de dizer o seu preço, de determinar o preço justo para aquilo que tu está oferecendo para o teu paciente, faz com que tu, muitas vezes, ou devolva, ou diminua, dê o desconto, ok? E o desconto é um imposto a mais que você paga por não conseguir valorizar aquilo que você está oferecendo. Tá certo? Então, muitas vezes, chega um paciente para você e não pode pagar o preço que você cobra, você sabe, você vê isso. Ok? Você diz: não, é de graça, vem aqui, entra aqui. Ou então determina um dia para isso. Então a diferença de preço e valor é essa. Preço é o que a pessoa vai pagar por aquilo que você oferece. Certo? E o valor é o que você vai agregar na vida daquela pessoa com aquilo que você vai gerar para ela. Produto, serviço, experiência. Ok? E tem que ter sempre essa balança, onde o valor que você oferece tem que ser maior do que o preço que você cobra. E para que você possa gerar esse valor intenso, Cassiano, é importante que o seu poder crítico esteja em alto nível a todo momento. Sim. Porque esse poder crítico que você tem, você vai te fazer analisar toda a experiência pela qual o seu paciente vai passar, desde o momento que ele vai estar aguardando o atendimento dentro da sua sala de atendimento, após isso. E dentro de uma consulta médica existem demandas declaradas e demandas ocultas. A gente fala muito sobre isso durante a formação médica, naquele momento em que você está aprendendo a coletar uma boa anamnese. Existe até o sinal da maçaneta, você já deve ter ouvido falar, quando o indivíduo está tendo um atendimento ali, ambulatorial, o médico fala tanto, ele faz questionamentos como se fosse um checklist, cujas respostas por parte do paciente é só sim ou não, está com dor, está com febre, irradia para esse local, para outro, que o único momento que o paciente tem espaço para falar é quando ele levanta da cadeira e vai até a porta, e quando ele pega na maçaneta ele diz: doutor, mais. Aí esse mais é o cerne do atendimento, é a principal demanda. Tendo uma consulta muito focada na comunicação só do médico, ou seja, não é uma comunicação eficaz, ele perde a oportunidade de ouvir o paciente na essência, como a gente fala, e perde a capacidade de identificar as demandas. Declaradas é mais fácil, agora as ocultas não. E quando ele entende da demanda do paciente,
ele gera, é a partir disso que ele pode gerar um valor maior. Essa era da experiência é algo que a gente pode falar muito sobre isso hoje, né? Sim, antigamente as pessoas, quando elas iam comprar, iam pagar, eu vou trazer essa visão do pagar, do comprar, até para quebrar muitas vezes alguns paradigmas né, que existem dentro da medicina, que é aquela questão que você já deve ter me ouvido falar, o médico profissional e o médico sacerdote. Né? A grande maioria dos médicos quer ser profissional, quer atuar bem, quer ajudar pessoas e quer ganhar bem por isso e viver a vida como qualquer pessoa quer, buscando aquilo que a grande maioria das pessoas buscam. Uma pesquisa que eu li a respeito de felicidade. Né? Quando você faz uma pesquisa, quando você faz indagações para as pessoas, o que é que você almeja da sua vida, o que é que você quer? Quase 100% vai dizer, eu quero ser feliz, eu busco a felicidade, é o que todo mundo busca. Né? Então, o médico não é diferente. Grande parte da população médica quer ser um bom profissional, só que ele aprende na faculdade que ele é um sacerdote, ok? E quando ele vai atuar no mercado de trabalho, isso conflita. Peraí, eu sou profissional, sou sacerdote. Por isso que muitas vezes o médico deixa de almoçar, porque o posto está cheio, e ele acaba passando um dia, e aquilo ali vai influenciar na visão que ele tem da própria carreira, ok? A longo prazo. Depois de 10 anos, ouvir os relatos que eu ouço, de que a medicina não vale a pena, de que está desiludido com a profissão e tudo mais. Né? Então, hoje, você ter a noção do que é que você quer ser, se é profissional ou um sacerdote, e realmente definir isso, e não ter receio de ouvir, eu vendo minha imagem, eu vendo meu diagnóstico, eu vendo meu tratamento. Então, eu vou tocar muito nesses pontos, e eu toco muito nesses pontos, para que a pessoa veja que isso é o comum, ela já faz isso. Só que ela não sabe o que ela faz, e que ela faz mal, ela faz errado. Entendeu? O médico vende, mas vende pessimamente. Okay? Então não tem como ele ter grandes resultados dessa forma. E aí o que é que acontece? Ele precisa entender que antigamente as pessoas elas compravam produtos e serviços, só que com a modernização, com a tecnologia, hoje você vê que a era do consumo, nós estamos vivendo a era do consumo, né? E consumir se tornou quase que patológico. As pessoas compram muitas coisas todo o tempo. Né? A gente vê um iPhone, por exemplo. Até quem muitas vezes não tem condição de comprar um iPhone, compra um iPhone, faz das tripas coração e acaba comprando. E aí, o que é que hoje o médico pode fazer para ter mais resultados nesse sentido de experiência? Hoje as pessoas elas buscam não mais ter produtos. Quando você compra um Mac, um iMac, você tem todo o zelo no início e depois você deixa ele de lado. Você comprou o seu iPhone XS Plus. Ele você utiliza ele durante o tempo, depois todo o cuidado do mundo para o troço não quebrar. Aí depois você joga ele em cima da cama, joga. Por quê? Porque o que é material, ele vai trabalhar com o teu racional. Você comprou, ok. Depois passa, não marca, não fica, ok? Agora quando você vende para o emocional, e como que você vende para o emocional? Através de experiências. Quando você gera experiências positivas para aquelas pessoas, aquilo fica nelas. Okay? Elas não esquecem disso. Com certeza você guarda hoje na memória várias experiências positivas que você teve na vida. E é isso que fica. Então, tem se observado uma tendência hoje no mundo de as pessoas comprarem cada vez mais experiências. Okay? Porque as pessoas não, no caso os pacientes também, né? Eles não buscam mais o que algo que é rápido, que é ligeiro, não. Eles querem algo que fique. Então, como que você vai gerar isso em uma consulta médica em que o paciente muitas vezes está com dor, está sofrendo, ou um parente está sofrendo? Como que você vai tornar uma experiência médica em uma experiência positiva, mesmo em uma situação de dor? Entendeu? Esse é o diferencial de um médico de valor, de um médico que tem mais resultados, tá certo? Você conseguir analisar como que você vai gerar essas experiências para os seus pacientes e dessa forma se destacar dos seus concorrentes que não fazem isso. A maioria dos médicos não se preocupa com isso. Eles trabalham numa rotina que talvez a gente vá conversar até sobre isso, que é a questão de se auto-aperfeiçoar constantemente. A maioria dos médicos trabalham em uma rotina pré-determinada e que eles seguem durante anos. Isso é uma merda. Por quê? Porque o cara faz a mesma coisa todo dia e ele não só prejudica o paciente nesse sentido, no que se refere a gerar experiências para ele, mas ele se prejudica. Porque essa semana eu conversei com 2 ortopedistas. E o que é que eles me relataram? Cassiano, um já tinha 5 anos de formado pós-especialização, outro tinha 10, 11 anos. Cara,
medicina não dá mais para mim não. Estou totalmente desiludido, estou buscando outras coisas, estou buscando empreender, estou buscando... Porque não dá. Por N motivos que se eu fosse citar aqui, a nossa conversa ia durar 10 horas. Entendeu? Então assim, o médico ele tem que entender que ele precisa gerar experiência para o paciente. Quando ele faz isso, experiências positivas, quando ele faz isso, até a medicina se torna mais divertida. A profissão dele se torna mais engajante para ele. Ele se torna mais engajado, a cabeça dele começa a funcionar de uma forma diferente, ele fica procurando soluções distintas para mudar constantemente. Não é o que ocorre hoje. O cara atende do mesmo jeito todo dia. Né? Quem tiver acesso ao que a gente está conversando agora, vai parar e vai pensar, pô, é isso que eu faço. Eu estou há 5 anos atuando como médico e eu faço a mesma coisa todo dia. E você me conhece? Você sabe que há 4 anos atrás eu atuava de uma forma, há 3 anos atrás de outra forma, há 2 anos atrás de outra, e agora a busca pelo crescimento deve ser constante. E o que é que eu vejo entre os médicos? Apatia e conforto. Apatia e conforto. Então não tem como você gerar experiências positivas para o seu paciente, não tem como você buscar inovar, não tem como você aumentar o preço da sua consulta, não tem como você migrar do convênio para o particular, que essa é uma grande demanda que está surgindo agora. Não tem como você fazer isso se você não tem essa mentalidade, se você não pensa sobre isso. E o caminho não é diverso, um caminho que busca oferecer uma boa experiência para a pessoa e ao mesmo tempo ser mais bem remunerado para isso. Sim. O caminho é o mesmo. Quando você coloca o seu poder crítico, os seus esforços em prol de oferecer, se for um atendimento ambulatorial, um bom conforto lá na sala de espera, um bom conforto dentro do atendimento, um bom suporte após, você está melhorando a qualidade dos serviços. Portanto, aquela parte do sacerdócio que diz respeito a prestar cuidados de forma mais humanitária, com foco na atenção e com comprometimento ao paciente, ele vai estar junto. Essa parte do sacerdócio, sim. A parte da remuneração pode estar junto também, né? Dentro, ainda sobre experiência, pequenas diferenças práticas fazem sentido. Sim. Eu lembro, Cassiano, durante a minha residência médica, eu tive uma oportunidade de estudar, estimulado pelo preceptor, sobre o set de atendimento. Então, você já deve ter passado pela experiência na condição de paciente, de que foi ao atendimento médico e lá havia uma cadeira presidente de um lado, uma mesa com uma boa distância até o paciente e uma cadeira de plástico lá na frente. E essa hierarquia não declarada influencia na relação terapêutica. Aí, durante a residência, nós fomos estimulados a mudar o set de atendimento, com foco na experiência do usuário, né? Na experiência da pessoa que busca o atendimento médico. Então, nós colocamos a cadeira uma de um lado para o outro, com o mesmo patamar hierárquico, né? Era a mesma cadeira, e o birô reduzindo a distância entre o médico e o paciente, no caso o residente e o paciente. Isso facilitou enormemente a relação terapêutica. Os pacientes se sentiam mais próximos, revelavam mais sinais e sintomas numa primeira consulta, aderiam de uma forma melhor ao tratamento. E se a pessoa que está ouvindo isso aqui vai pesquisar sobre set de consulta, ele vai perceber que a experiência do paciente só com a mudança de set de consulta já faz sentido. Antes da gente começar a gravar aqui, nós falamos sobre o set aqui. Sim. Nós estamos olhando um para o outro, Sim. Isso está deixando o nosso diálogo legal. Se fosse num local fixo, em que houvesse barulho, que ia influenciar a experiência da entrevista, tudo isso ia influenciar na qualidade do que você ia falar, do que eu estou falando aqui. Então, pensar na experiência, em termos práticos, é pensar desde esse momento de um melhor relacionamento terapêutico, e isso vai para um outro tema que eu quero trazer para cá. Os múltiplos impactos que você gera ao paciente, o que leva a psicologia analítica a dizer que essa fluência de pensamentos e de experiências positivas facilitam decisões futuras de manutenção, que aquele paciente vai continuar sendo seu paciente por muito tempo, e utilizar também o marketing, publicidade, sei lá, boca a boca, levando o seu nome para a comunidade. O que você tem a dizer sobre outras dicas ou recomendações práticas de melhoria de experiência dentro do atendimento médico global? Não exatamente dentro do momento da consulta, mas a todo momento. Aí
tem vários pontos que tem que ser tocados aí. A pergunta foi ampla. Vamos por partes, né? Vamos lá. O Jack. Seguinte. Primeiro, utilizando como um grande exemplo, acho que uma das maiores empresas, porque a Apple ela faz isso muito bem também, mas uma das maiores empresas que trabalham com a experiência positiva, que é a Disney, né? Recentemente eu fiz uma live e abordei alguns pontos que normalmente não se abordam, mas eu não vou falar desses pontos agora. Eu queria falar de algo simples, que é a questão de ter brio. Né? Ter brio. E só pode ter brio quem estar presente. A pessoa tem que estar presente. O médico tem que estar presente. E o que é estar presente? É não entrar no piloto automático da carreira. Porque se ele entra no piloto automático, ele só vai. Ele só atende, ele almoça, atende de noite, faz cirurgia, não importa o que ele faça. E aí o que é que acontece? Chega à noite em casa, dorme, amanhã faz a mesma merda todo dia. Todo dia. Então ele não tem brio. Ele não está presente na carreira dele. O que é que a Disney fez? Uma coisa simples que a grande maioria das pessoas conhece. Ela parou e viu que em um determinado momento existia lixo no parque. Né? Como você está rindo, você sabe o que é que eu vou falar. Né? E aí, o que é que ela fez? Ela analisou quantos passos uma pessoa dava de um cesto de lixo para outro, para que tivessem cestos de lixo em locais estrategicamente estudados e posicionados lá no local certo, para que a pessoa nunca colocasse lixo no chão. Mas a questão não é o lixo, a questão é o brio. Ela estava atenta para o que era necessário, ela estava se percebendo. A empresa se estuda, o médico não se estuda. Como eu disse, eu tenho 128 médicos hoje. E pego alguns assim e pergunto, qual foi a última vez que tu parou para analisar como que você pode melhorar a experiência do teu paciente antes de te conhecer, quando ele te conhece e depois que ele te conheceu? Nenhum faz. Nenhum faz. E aí depois tem médico aí reclamando que tá horrível o mercado de trabalho, que eu ganho pouco, que eu sou escravizado, que eu trabalho demais. Porra, tu faz a mesma coisa direto. A tua cabeça tá fechada, tu só estuda medicina e esquece que tem um mundo lá fora. Aí eu tô achando legal, tô achando bacana a realidade hoje, por quê? Eu fico até com raiva. Porque tira o médico da caixa à força. O desconforto, a pessoa tá gorda, gigante de gorda, 140 quilos. E não emagrece. Por quê? Porque ainda tá confortável para ela. Mas Cassiano, ela pode ter uma doença, tá? Ok, tirando um hipotireoidismo, alguma coisa do tipo, mas quando é que a pessoa, você vê vários casos de uma pessoa de tantos quilos, emagreceu muito e tal, foi quando ela sentiu uma dor gigantesca, seja a possibilidade de um infarto, seja alguém próximo que morreu, seja ela se percebeu e viu que não aguentava mais, mas o desconforto foi tão grande que fez ela agir. Então o desconforto faz você agir. Por isso que eu toco muito na tecla de você buscar o desconforto e não o conforto. Então, o que está acontecendo com a medicina hoje? O médico está confortável. Então, para que ele desenvolva esse brio, tem que estar acontecendo o que está acontecendo. Muitos médicos entrando no mercado, ele vendo que a concorrência está crescendo, ele vendo que ele está ganhando menos. Já tive relato de várias pessoas ganhando R$500 em um plantão. Né? Acho que você iniciou sua carreira na época que o plantão valia mais do que R$500. Sim. Né? Então, hoje isso é muito comum. Então, tu vai me lembrar agora os outros pontos que tu me perguntou. Foi em relação também a... Recomendações práticas de mudança da experiência que já podem implementar. Pronto, seguinte. Eu vou falar sobre inovação associada a isso que você me perguntou. Deixa eu comentar uma coisa, Cassiano, já que você falou na experiência Disney. Eu lembro que na época que eu fiz o MBA, a gente teve aula com um consultor da Disney mesmo, e ele falou que cada pessoa que vai trabalhar na Disney, ele não é um colaborador, não é um funcionário, ele vai para o palco, ele vai para fazer a arte dele, do pipoqueiro, a pessoa que vai fazer a agitação do local, e cada um tem um ticket que vale um sorvete, porque é muito frequente as crianças derrubarem sorvete. Isso é ruim, é chato uma criança derrubar o sorvete. Brio. Experiência de alguém derruba um sorvete, ele vai lá e dá. Isso é legal. Eu associo isso como, eu já linkei aqui como uma recomendação prática, em seguida passar a palavra para você continuar. Esse sabe que um problema vai acontecer e age de forma profilática. O médico que vai entrar de férias e faz as prescrições de fármacos de utilização crônica é um cuidado que ele tem para o paciente, deixa com sua secretária, fármacos, psicofármacos, sobretudo,
que não pode deixar de faltar, e não simplesmente abandona. Mas seguindo, o que você tem mais de recomendações de geração de boa experiência? A partir do que tu falou, tem algo um pensamento que eu acho interessante, que a riqueza está nos detalhes. Então, até antes de vir para cá, eu fiz uma postagem falando justamente que eu acredito muito nisso, que você não precisa de um tsunami para ter grandes resultados na tua vida, porque são as pequenas ondas que direcionam o navio. Então, são as pequenas ações que direcionam o navio, entendeu? Então, quando o mínimo detalhe, crianças derrubam sorvete, e eu me permito conhecer meu cliente. Você falou da hierarquia. A gente ainda vai rodar para dar a tua resposta, sabe? Você falou da hierarquia. O médico, fala-se muito hoje na formação médica de empatia. Fala-se. Mas se você perguntar ao médico hoje como desenvolver empatia de forma eficaz, como não só fala-se de empatia se referindo a entender a dor do paciente. Não, empatia não é isso. Empatia é você tirar todos os seus muros, todas as suas defesas e se permitir sentir a dor do paciente junto com ele. Entendeu? Vai doer. Em você também. Ah, mas tem a questão da transferência, tem a contra-transferência, tem não sei o que. Foda-se. Você quer ser um médico que vai impactar o teu paciente? Você vai ter que... Quer ter empatia? Empatia é isso. Porque a grande maioria diz, eu entendo a sua dor. Não entende nada. Não entende. Porque ainda tem muitas defesas ali. Você tem medo de sentir a dor. Você tem medo de chorar com o seu paciente. Você vai perder a autoridade se fizer isso. Entendeu? Na sua cabeça você vai perder a autoridade. Porque hoje o que vai gerar impacto no teu paciente é vínculo. Se você cria vínculo com o teu paciente, não estou dizendo para tu dar teu número de WhatsApp para ficar batendo papo com ele, não. Mas se você cria vínculo verdadeiro com o teu paciente, não tem nada que vale mais do que isso. Não tem nenhuma estratégia de mercado que vai valer mais do que isso. Esse é o foco, entendeu? Então, às vezes quando eu falo, a pessoa acha que eu estou desumanizando, ela não entende a mensagem que eu passo. Você tem que criar vínculos com os seus pacientes. E criar vínculos não te impede de ganhar bem. Criar vínculos não te impede de ter uma vida digna. Porque tu estudou 6 anos. Tu fez uma especialização de 3, 4, 5, 6, 7 anos. Tu tem um conhecimento de alta complexidade que tem valor. E aí vem aquela questão que normalmente eu toco, que eu vou falar antes de responder a tua pergunta, que é, o médico não precisa que o governo desvalorize ele já faz isso muito bem sozinho. Entendeu? E aí como gerar uma experiência positiva para o paciente? Existem diversas formas. Eu gosto de citar, eu não vou falar da pré-consulta porque é gigante. Mas a consulta em si, uma coisa básica, como você falou, brio, a riqueza está nos detalhes. Sensorialmente, como que tu impacta o teu paciente? Como assim sensorialmente, Cassiano? Hoje, eu não sei se você teve uma boa, não sei se tu teve, mas tu teve uma boa convivência com a tua avó, com o teu avô? Sim. Pronto. Tu viveu com ele no interior? Sim. Pronto. Ela cozinhava para ti? Com certeza tem um cheiro que se tu sentir, tu se transporta para lá. Naquele momento tu vai sentir algo bom. Eu te pergunto, tu tem consultório particular? Não. Não. Digamos que tu tivesse, eu te perguntasse. E a resposta é sempre a mesma. Quais são os aromas que tem no teu consultório que vão estar associados à experiência positiva que eu vou ter lá, que quando eu sentir esse aroma de novo, eu vou me sentir bem? Quais são os cheiros do teu consultório? A pessoa não se preocupa com isso. Recentemente me perguntaram, Cassiano, como é que eu faço para trabalhar a audição? Primeiro, a tua pré-consulta é importante para isso, porque tu tem que conhecer teu paciente a fundo. E digamos que o Daniel, ele nem sei, vai que tu é fã de limão com mel, né? Mas o Daniel, ele é louco por AC/DC. Uma banda de rock, eu acho que é dos anos 80, 70, não sei. Ele é louco por AC/DC. E eu sei que o Daniel tem uma consulta marcada comigo hoje às 3 horas da tarde. Ele entra no meu consultório e tá tocando AC/DC. Detalhe, a música que ele adora. Como que eu sei isso? Pré-consulta. E ele olha, caramba, o doutor é louco. Mas ele ama aquilo. Porque aquela música mexeu com ele, entendeu? Então ali, uma coisa simples, uma música de 3 minutos, para iniciar a tua consulta, quebrou qualquer gelo que tivesse contigo, e aquela ali já vai ser uma experiência positiva, não importa a doença que ele tenha. Não importa a doença que ele tenha. Então tu já falei de uma experiência olfativa, auditiva. Tinha um cliente meu da mentoria, dermatologista. Ele, cara, como que eu vou gerar experiência e tal? O que é que ele fez? Ele criou, ele trabalhou ele comprou uma televisão gigante, com alta definição, e tem basicamente todas as doenças, as principais doenças que os pacientes têm, e quem explica é uma animação de forma extremamente didática.
colorida, etc e tal, experiência visual. Então, algo que eu digo, ensina a medicina para o teu paciente, entendeu? Ensina a medicina para o teu paciente, porque quando tu ensina a medicina para ele, ensina a medicina não é você pegar um livro de fisiopatologia e dissertar para ele. Não é isso. É você entender e estar alinhado com o vocabulário dele. Lá no MDV e nas mentorias nós trabalhamos o paciente ideal. Muito médico faz errado no início, e aí eu converso, ele reestrutura. Tu conhece o teu paciente ideal? Aquele que tu quer atrair? Provavelmente não. Até hoje, 100% dos médicos que começaram a conversar comigo acharam que conheciam o seu paciente ideal e não conheciam. E um dos principais pontos do paciente ideal é o vocabulário. O vocabulário que você utiliza, as 3 formas de comunicação, verbal, paraverbal e não verbal, estão alinhados com a comunicação do teu paciente? Não, não estão. Normalmente estão alinhados com teus colegas médicos. E aí tu está falando para um médico. Quando tu faz o contrário, quando tu está alinhado com o teu paciente, ele percebe o quê? Que você é atencioso, que você se importou com ele, que você demorou tempo para explicar a ele a situação dele, e ele vai se tornar altamente agradecido. Não tem nada mais forte do que gratidão, porque gratidão gera reciprocidade. E aí toca num ponto que eu não sei se a gente vai bater um papo sobre isso, que é a questão do boca a boca, que hoje é totalmente potencializado pelas mídias digitais. Então, quando você faz isso, quando você está alinhado com o vocabulário do seu paciente, você gera um impacto positivo nele gigantesco, entendeu? Então, Cassiano, tem estratégias mais elaboradas, sim, com pacientes que são VIP, com pacientes que são fãs, na verdade não são pacientes, que é uma coisa que eu prego muito, que você não precisa ter 1 milhão de pacientes, você precisa ter 1000 fãs, entendeu? Você precisa ter uma quantidade menor de pessoas que te valoriza como você é realmente, o que você tem para oferecer é visto por elas de forma justa, entendeu? E essas pessoas vão te agregar muito valor, ok? Então, assim, muitas vezes o mínimo vai gerar um puta resultado, ok? Então, nessa primeira pergunta, que é como gerar experiência, sensorialmente é o básico que tu tem que fazer, é o mínimo que tu tem que fazer, entendeu? Não vou criar aqui uma grande estratégia, né? Demanda tempo, mas o mínimo é pensar como que o paladar do meu... Que loucura, alguma vez na tua faculdade tu viu um preceptor teu dizer isso pra ti? Não. Daniel, pensa como que tu vai se posicionar no mercado que tu atua, na tua clínica, para se diferenciar com o teu paciente, estimulando o paladar dele. Não tem. Mas é importante, entendeu? É importante. Então, que dica você dá para se diferenciar inicialmente? Pensa nos sentidos do teu paciente e tenta estimular eles, ancorando todas as experiências positivas que você vai gerar com esses sentidos, entendeu? E sempre que o paciente falar, ele vai lembrar de algum momento positivo contigo e vai estar associado a isso, ok? Acho que isso é o básico que tem que fazer. E aí tinha outra pergunta associada que eu não lembro, porque eu falei demais, tu lembra? Mas já tem outra aqui, sobre ainda posicionamento no mercado. O médico, diante dessas informações aqui, está fervilhando o cérebro, vai mudar a prática em alguma coisa, tenho certeza. Se for inteligente, vai. Sim, e a galera aqui que acompanha E esse médico, Cassiano, ele vai colocar a inovação no seu dia a dia, vai colocar o seu cérebro para ter criatividade ao ponto de mudar e melhorar essa experiência. E é algo que é importante e todas as marcas sabem, e nos serviços de saúde devemos saber também, é que nenhuma inovação ela permanece estática e eficaz por um período longitudinal. Ao saber que a mudança de cenário, que seja, vai acontecer agora, a visão crítica, a experiência do médico em atender é que vai balizar também novas experiências que você vai colocar o seu paciente a ter, né, durante o segmento. Mudar um pouquinho aqui, uma pergunta para você. Tem uma pergunta aqui que ele fala sobre inovação também. Que está experiência de posicionamento ainda. Sobre o posicionamento, então o médico, nutrólogo, ele tem uma comunicação com o público de uma maneira, se ele foca em termos técnicos, acaba sendo uma métrica e uma maneira mais de vaidade do que necessariamente de demanda do seu paciente. Quando você enxerga a demanda da pessoa que vai ser o seu cliente ideal, você fala para aquela pessoa, isso que você falou agora. Senão você vai fazer uma comunicação técnica para os seus colegas, para os pares, e aí começa a ter maior envolvimento dos pares, e aí acaba tendo um posicionamento de marketing que é mais uma métrica de vaidade do que necessariamente de retorno. Mas ainda
Para exemplificar um pouquinho sobre a importância do posicionamento, eu lembro que quando o Windows foi lançado e teve um boom, junto a ele veio uma enciclopédia gratuita. Mas isso não foi à toa. O que o Windows e a Microsoft quis dizer naquele momento foi que o computador pessoal, ter um Windows, era uma maneira de você evoluir intelectualmente. Vinha a enciclopédia, tinha uma associação com o cognitivo. O Windows se posicionou como uma maneira de facilitar o aprendizado, também melhorar a intelectualidade dos seus usuários. Cada especialidade médica, das mais de 50 que a gente tem, nós podemos nos posicionar ao ponto de também gerar esse vínculo, essa associação, para que na fluência, isso é neuromarketing, na fluência da decisão dele em se tornar o seu paciente, seja facilitada pelo posicionamento. Hoje a gente tem os meios digitais para facilitar isso. Sobre os meios digitais, os não digitais, você tem a falar sobre as maneiras adequadas para ter esse posicionamento diferenciado. Pronto, aí tu vai me ajudar, porque quem me acompanha sabe que eu sou um pouco lesado. Então eu vou falar muito, agora eu vou dar um tiro aqui. E aí o que é que acontece? Tu vai me lembrar de 3 pontos importantes que eu quero falar. Inovação, ok? Inovação, ego. Inovação, ego. E por último, tô dizendo que eu sou lesado, tô tentando lembrar o último que a gente falar. Inovação, ego. E tu falou agora do Windows. Posicionamento associativo, sim. Isso, associação. Então vamos lá. Inovação. Para você inovar, você tem que ser criativo. Para você ser criativo, você tem que ter conhecimentos distintos que vão, a partir do que você vai aprendendo de forma distinta em outras áreas, agregar aquilo que você atua, principalmente com a medicina. Entendeu? E aí me pergunto, Cassiano, como é que eu posso inovar dentro da medicina? Só que as pessoas que tentam inovar dentro da medicina, elas estão focadas para onde? Tecnologia, talvez? Para a medicina. Para onde é que o médico olha? Para a medicina. O médico só olha para a medicina. Aí o que é que acontece? Você quer inovar na medicina? Não olha para a medicina. Olha para outras áreas. Aí tu estuda, tu vê um case, tu lê um artigo sobre um dos maiores salões de beleza do Brasil, como que ele cresceu, como que ele se desenvolveu, como que ele faz com os pacientes, como que os funcionários dali atuam com os pacientes. E aí tu pega... No caso, os clientes. Os clientes, é que a minha cabeça está na medicina. Os clientes. E aí o que é que acontece? Tu vai pegar aquilo que ele faz com os clientes deles e vai adaptar para a tua realidade na medicina. Entendeu? Será que aquilo que a Smart Fit faz, eu posso botar no meu consultório? Será que aquilo que a Uber faz, o feedback que dá quando você termina a corrida, eu posso trazer para mim, para eu me auto-aperfeiçoar constantemente? Então, quando você tira o foco daquilo que você faz constantemente e direciona para outras áreas e busca, a inovação está aí, entendeu? Porque não é algo da medicina aquilo que a Smart Fit faz. Não sei se pode dizer o nome da academia. Fala. Não sei se pode, no caso, você pegar um restaurante conhecido. E aí você pega esse restaurante conhecido e vê como que é a geração de experiências pela gerência do ambiente para os clientes que estão ali. E aí você vai jantar lá e você vê toda aquela questão do local, do ambiente, como você falou, como que é organizado, o porquê de cada coisa. E aí você vai e pensa, caramba, como que eu posso utilizar isso aqui no meu consultório? Entendeu? Como que eu posso utilizar isso? E aí eu vou contar Cassiano, como é que eu posso gerar uma experiência bacana para o meu paciente? Outra forma é através de histórias. Como assim? Imagina que você vai, por exemplo, cortar, agora a barbearia está na moda, né? Sim. Barbearia masculina. Aí você vai fazer a sua barba. Né? O Daniel vai fazer a barba dele, tem uma barba cheia, eu estou vendo aqui, tem uma barba cheia, ele vai fazer a barba dele. E aí o que é que acontece? Ele chega lá, pergunta quanto é, a pessoa diz quanto é, ele paga, ele faz, ele vai embora. O que é isso? É o médico. A pessoa pergunta se tem vaga para o doutor fulano de tal, ela paga para o doutor fulano de tal, ele atende ela vai embora. Quando você associa histórias, você aumenta a percepção de valor da pessoa que está comprando de ti. O serviço, o produto, não importa. Imagina que você vai na barbearia X, não vou citar, não vou fazer um merchan aqui da barbearia que eu vou. Você vai na barbearia X e ao chegar lá, a atendente olha para você e diz: olá Daniel, tudo bom? Deixa eu te dizer, nós temos hoje aqui
3 profissionais que trabalham de formas distintas com a barba. O primeiro, ele fez uma formação de 3 anos com samurais japoneses, né? A família dele é uma família de gerações antigas de samurais no Japão. Ele mora no Brasil, né? Então eles tinham uma experiência com cortes de cabelo muito comum lá numa região específica do Japão, entendeu? Então ele traz essa experiência aqui para o nosso salão. Ele é especialista nisso. Já o fulano de tal, ele tem uma tendência mais americana. Ele gosta dos cortes, né, das tendências americanas, canadenses e tal. Ele passou tantos anos lá, ele estudou 5 anos, né, no ambiente tal, ele fez aquilo, e você vai agregando, a história vai agregando valor, entendeu? Da mesma forma que se você for comer um prato, uma comida, se você sabe a história por trás daquele prato, se torna muito mais gostoso, entendeu? Recentemente eu fui comprar, alguns meses, fui comprar, e minhas camisas são simples. Minha camisa é R$40. Eu fui comprar algumas camisas, deram 4 camisas R$1.000. Eu não comprei na hora. Porque não tinha dinheiro? Não. Porque não vi valor. Eu poderia comprar o mesmo perfil de camisa, só que depois eu fui conhecer, eu não vou dizer o nome da empresa, eu fui conhecer a história da empresa. E a história é fantástica da empresa. Hoje eu compraria. Por quê? Porque eu não vejo mais uma camisa ali. E era isso que agora eu lembrei o que eu ia te dizer. Eu não vejo mais uma camisa ali, eu vejo algo muito maior do que uma camisa. E é aí que está uma questão importante que a gente fala no MDV para os médicos. Quando você vai estudar, você vai analisar um eletrocardiograma, você vê o coração apenas de um lado? Global, você vê de vários lados, né? São as derivações, né? E aí o que é que acontece? Você vê o coração de frente, de trás, de lá. Quando você vende sua consulta, você só vende um lado dela. Então, o que fazer para aumentar a percepção de valor do meu paciente? Mude o ângulo daquilo que você vende. Em vez de vendo o que é intangível, aquilo que você não pode pegar. Um exemplo é cliente vascular que não vendia cura para varizes. Ele mostrou para as pacientes a possibilidade de ter liberdade de usar a roupa que elas quisessem. Entendeu? E isso não tem preço. Quanto que vale você, paciente, usar aquele vestido que você comprou, que achou lindo, que hoje você não usa porque tem vergonha das suas pernas? Entendeu? Então, vender o intangível, vender aquilo que não se vende. Mudar a visão daquilo que você está vendendo. Se você parar hoje para analisar aquilo que você oferece para o seu paciente e buscar essa solução para esse problema, quais são os outros ângulos daquilo que eu vendo, você vai ver que só isso. Quem está ouvindo isso aqui, só isso aí já vai aumentar a percepção de valor, você vai poder aumentar preço, já vai aumentar o fluxo de pacientes. Isso é o mínimo, entendeu? Só essa dica já vai ter um grande resultado. E aí você falou de alguma coisa que eu falei sobre o ego, né? Métricas. Métricas relacionadas à vaidade. Outra coisa que acontece que é muito constante. Eu vou falar sobre o caso de um cliente que ele me relatou o seguinte, que é muito comum entre os médicos. Ele disse, cara, o meu vizinho comprou uma BMW, mas nunca usou. Na verdade, nunca usou não. Uma vez ou outra ele andou, mas o carro normalmente fica na garagem. Por que ele comprou esse diabo desse carro? Porque o vizinho dele é médico e se formou com ele, conhece ele, trabalha com ele e tal. Ele não comprou pra ele comprou pro outro cara saber que ele é foda. Entendeu? Então, já teve médico que chegou pra mim e disse assim, Cassiano, o que eu tô fazendo? A minha família tá me criticando, dizendo que eu vou perder a autoridade. Só que meus pacientes estão amando. E aí eu vou ver o que a pessoa está fazendo nas mídias digitais. Está lotado de pacientes, milhares de pacientes dando feedback positivo. Eu perguntei, você quer lotar seu consultório de familiares ou de pacientes? Porque se for de familiares, você para o que você está fazendo. Okay? Mas se for de paciente, não. E hoje na medicina, para mim, o maior obstáculo, a maior merda é isso. É o fato de um médico ser, não todos, mas é alimentada a questão do ego, ser egocêntrico, entendeu? Se preocupar muito com o que o colega médico vai achar de você, entendeu? Cirurgião renomado, no início do trabalho comigo, dizia,
Cara, meus colegas vão encher o saco, vão falar isso, vão falar aquilo outro e tal. E eu não sei se eu posso fazer isso. Resultado, depois de um tempo trabalhando, depois de muitas porradas, aí o cara vai e começa a falar a língua do paciente. Se comunicar de forma efetiva. Aumenta o número de consulta, de procedimento, de cirurgia, de preço, e pacientes amando. E hoje, em stories, ele grava story e muitas vezes ele diz, isso aqui é para paciente. Qual é que tá enchendo o saco? Foda-se. Não é para você. Tá entendendo? E pessoas criticam ele e sempre vão te criticar. Quando a gente fala em ter uma agenda lotada, isso, mais uma vez, não está num compartimento diferente do respeito às normas de ética médica. Não, de jeito nenhum. Que é um dos fatores que limitam, muitas vezes porque o cara não conhece. Tem a cartilha de recomendações de publicidade médica e o que se tem como preconceito é aquele médico que se posiciona nas redes e tem agenda lotada porque está fazendo algo. Não, está fazendo algo antiético não. As recomendações, eu já ouvi você falar várias vezes, devem ser seguidas e elas não estão em um caminho contrário às recomendações de posicionamento de mercado. Estamos, pelo contrário, o médico que se posiciona respeitando as normas e se comunicando de forma eficaz com a pessoa, cliente ideal, ele está contribuindo para a sociedade, mesmo para aquela pessoa que nunca vai ser seu paciente. Por quê? Aquilo que a gente falou no início, a base. O valor que ela gera para a sociedade em termos de informação é extremo. O cara passou 6 anos na faculdade, de 2 a 5 numa residência. Isso, cara, o quanto que a gente pode contribuir para informar as pessoas e transformar as vidas aí. E aí tem uma coisa que é o que toda vez que eu falo eu fico com muita raiva. Que é o seguinte. Eu recebo muita crítica por conta disso, via direct e tudo mais. E quem está ouvindo aqui já fica logo sabendo, e eu deixo a dica. Encheu teu saco, bloqueia, segue a vida, entendeu? Encheu teu saco, falou merda, bloqueia, tá bom? Não vale a pena perder tempo. E aí o que acontece? Você falou aí do posicionamento. É uma função social do médico hoje, aliás, uma obrigação. Gerar informação, valor para o público. O médico se posicionar. Por quê? O cara diz, não, é blogueiro, é não sei o quê. Hoje, pensa agora, quem está ouvindo isso aqui, pensa agora no principal médico que você lembra da sua região. Aquele cara que é extremamente conhecido, que tem 60 anos de idade, 50 anos de idade, provavelmente. Aqui na região a gente conhece alguns. Eu te garanto que se tiver um Zé Ruela, que se formou agora há pouco, não sabe passar um paracetamol direito, se ele trabalhar 6 meses de forma eficaz, ou Instagram somente, ele vai ter mais autoridade que esse médico com os pacientes ele vai ter mais autoridade com os pacientes do que esse médico. Na percepção de valor que os pacientes vão ter dele. O que é um problema. É um problema. E o cara me deixa com raiva. De 50, ele tem culpa. É isso. Porque eu... Deixa eu te atrapalhar. Vai atrapalhar. Porque eu tô aqui agoniado. Tô puto mesmo, vai, fala aí. Por quê? Que é o que eu falo com meus colegas médicos que têm anos de profissão. Cara, se tu não ocupar, você que é um cara bom, tecnicamente, fez residência. É isso. Muitos têm mestrado. Se você não ocupar, outro ocupa. E ocupa um ruim. Eu confio mais em você, vai lá. Continua, por favor. A síndrome do Dr. Bumbum. O que acontece? A gente viu o que aconteceu recentemente. Aí tem um médico que é excepcional tecnicamente e não se posiciona hoje, porque é necessário se posicionar. É necessário se posicionar. E aí vem duas coisas importantes. A questão da obrigação dele com os pacientes. Se ele se importa com os pacientes dele, se não se importa, mas não vai reclamar depois. Que tem médico fazendo merda aí. Não vai reclamar, porque você foi omisso. Você podia ter se posicionado. E uma coisa que eu diferencio muito com a concepção minha, você falou de informação. O médico hoje ele pode atingir tantos pacientes e ajudar tanta gente trazendo conhecimento. Informação, na minha visão, informação é o conhecimento não trabalhado. Informação você acha no Google. Informação, o paciente vai, entra no Google e vê lá que a dor na unha dele é câncer. Né? Qualquer coisa é câncer no Google. Ou câncer ou lúpus. O câncer ou muitas lúpus. vezes ISTs. Pois é. Né? E aí o que acontece? O cara vai,
vai atrás de informação. Tem um Google. Agora, quando o médico ele pega a informação e trabalha ela, lapida ela e transforma em conhecimento, isso tem valor. Entendeu? Tem valor. É capital intelectual. Então, quando você tem um Instagram, um YouTube e entrega capital intelectual na mão do teu paciente, aquilo ali gera reciprocidade. O paciente vai se apaixonar por ti. Entendeu? Tu tá ajudando ele. Tem relato de médico que com 2 stories salvou a vida de uma pessoa. Salvou vida. Ele mandou pra mim a foto. Cara, bem que tu disse. Eu brinquei, ele é cirurgião, eu até brinquei com ele. Ele tinha receio. Tu ainda vai salvar uma vida com stories, tu vai ver. Passada uma semana, uma moça que ia fazer uma hidrolipoaspiração que nem existe, né? Ia fazer um consultório particular na casa do indivíduo, tipo o doutor Bumbum mesmo. E aí o que é que ele ia fazer? Ela viu uma história desse cara falando, tacando pau nisso. E ela, opa doutor, mandou mensagem pra ele. Eu vi seus stories, eu ia fazer aquilo que o senhor disse que não era para eu fazer. Muito obrigado, viu? Ou seja, é uma irresponsabilidade hoje o médico não se posicionar. Se você está hoje, não tem uma mídia que você trabalha profissionalmente, não é para ficar postando droga de comida, que tá pago a academia, tá pago o cacete. Tá pago mesmo, se não tiver pago tu não vai fazer. Então, é para você utilizar o conhecimento que você tem e ver que a medicina ela tem hoje um caminho diferente de você atuar. Você pode atuar de forma diferente, isso é legal. Isso sai do conforto que tu tinha antes e te deixa até mais motivado para ser médico, aprender mais e passar para o teu paciente o conhecimento, entendeu? E através daí você vai ganhar mais fãs. E fãs agregam valor para você. Entendeu? Então, isso é muito importante. E aí, eu não sei o que é a outra pergunta que tu fez, que eu disse, eu sempre esqueço. É posicionamento por associação. Certo. Mas tu falou em relação a... Aquele exemplo que eu dei da Windows associou o seu serviço da enciclopédia com um produto que gerava aumento da intelectualidade. Sim, pronto. Isso aí foi o caso vascular que você citou, né? Foi o que eu disse. No caso, quando tu fala em associação, é a mesma coisa que eu falei de você vender por um ângulo distinto. Isso. Entendeu? Quando você vende aquilo que normalmente as pessoas enxergam. Quando você vai, por exemplo, no dermatologista, eu vou sair um pouco da plástica. Você vai no cardiologista e você vai porque você tem insuficiência cardíaca. Então, eu vi isso recentemente. Cara, um senhor falando na livraria, não vou dizer o nome também, na livraria de um shopping aqui. Ele conversando, cara, eu vou constantemente ao meu cardiologista, mas eu já sei o roteiro. Porra, quando eu vi aquilo, eu já sei o roteiro. Eu sei o que ele vai dizer. Eu vou chegar, ele disse tudo. Tinha um médico, um gastroenterologista, especialista em endoscopia sentado. E o resto não, eram pessoas que ficam lá tomando café, tal, que convivem lá no local. E ele sabe o roteiro. Ele vai me perguntar isso, eu vou dizer isso, depois ele vai falar isso, ele vai mudar o remédio dessa forma. Cara, que merda. Ele disse, eu não sei nem pra que eu vou. Uhum. E a grande maioria dos pacientes é desse jeito. Eu não sei nem pra que eu vou. Principalmente paciente que tem alguma doença crônica. Eu já sei o que ele vai dizer. Tem nem vontade de ir. Agora, quando tu estimula, tu cria desejo no teu paciente, do paciente te conhecer. Tem cliente meu hoje que a paciente, depois de um tempo, depois de ele trabalhar o que tinha que ser trabalhado, chegou no consultório dele, ai meu Deus, eu não acredito que eu estou aqui com você. Então, a paciente estava esperando aquele momento. Você não vê isso. Normalmente. Por quê? Porque você não estuda isso, você não sabe como fazer isso. Você ainda vê a medicina como uma medicina de 20 anos atrás. E, infelizmente, não, falando de ego, a medicina é uma profissão. Entendeu? É uma profissão. Para alguns pode ser um sacerdócio. E eu conheço alguns que são sacerdotes da medicina, eu acho lindo. Agora, para aqueles que trabalham a medicina como profissão, que querem ser excelentes médicos, ajudar muitas pessoas e ser bem remunerado por isso, essas pessoas, elas têm que trabalhar o ego delas e entender que a medicina não é mais especial do que outras áreas. Não é mais especial do que a engenharia, do que o direito, do que qualquer outra área que a pessoa vai seguir na vida. Entendeu? Ela pode ser especial para você e você fazer com que ela seja foda. E quando ela vê isso, ela percebe que as outras áreas mudaram. E a medicina não ficou à parte, não. Existe ainda uma rede de resistência achando que a medicina não mudou. A forma de atuar não mudou. Dentro do consultório, de clinicar, de dar diagnóstico,
a grande parte, a parte técnica, na verdade, permanece. Mas todo o resto, a percepção do teu paciente em relação a você, a forma como você gerencia, construiu a sua clínica, o seu porquê. Por que você está ali? O teu paciente sabe disso? Entendeu? Então, tudo que você estrutura para você se posicionar no mercado, porque você sai médico, mas você não sabe como atuar. Aí você se contenta com o quê? Em atuar trabalhando para outras pessoas, que é bom também. É bom também, é necessário e sempre vai ter. Okay? Mas se você quer atingir um outro nível, e o futuro, até nós estávamos conversando, né? Um artigo mostrou que o futuro do mercado médico é o desenvolvimento cada vez maior do número de clínicas populares. Então, o setor privado vai crescer muito. Okay? O problema é que o setor privado, popular, para o paciente não, para o paciente vai ser bom. E eu acredito que o popular, ele deve crescer, mas deve crescer com um profissional certo. Por exemplo, médicos recém-formados que estão pegando mão, estão no início do mercado de trabalho, é o momento para eles trabalharem no popular, 1 ano, 2 anos e tal. Assim como muitos fazem nos postos de saúde também, né, para crescer também. Outros desenvolvem carreiras mais amplas, mais especializadas e criam uma estrutura melhor para a medicina da família, que é o teu caso também, né, que tu é médico da família, né. Então, cada um vai se adaptando à realidade e sabendo que pode crescer cada vez mais, entendeu? E que o futuro da medicina vai ser particular. Vai ser particular. E se você não sabe como se posicionar, você vai acabar com 50 anos de idade, trabalhando em uma clínica, tendo que atender, em uma clínica popular, tendo que atender muitas vezes 50, 60, 70 pacientes dia para manter aquilo que você objetivava no início da tua carreira médica, entendeu? A qualidade de vida. Mas qualidade de vida é subjetiva. Para você, ela pode estar relacionada simplesmente a ter seus filhos saudáveis. Para outro, ter uma média financeira de 20, 15 mil reais por mês. Para outro não, ele quer mais. Então assim, você quer atingir um teto maior, você quer ter mais resultados, você tem que aprender a se posicionar no mercado como você não aprendeu durante a sua formação. Esse conhecimento, hoje, para o médico, é extremamente importante. Entendeu? Ótimo. A gente está seguindo aqui para o final. E Sério? Dentro dessa conversa aqui, o cara... Até o câmera tá rindo. O cara aprendeu sobre posicionamento digital, a importância da geração de experiência, a importância de manter a visão crítica, desde o momento que está ali de frente ao seu paciente, as cadeiras de posicionamento, a importância de que aquela experiência vai ficar na mente do indivíduo, vai facilitar uma fluência de pensamento ao ponto da decisão. Sim. Que ele seja o seu médico por um grande período da vida aconteça. Caso você que está acompanhando aí queira ampliar os conhecimentos sobre o tema, o conteúdo adicional do Cassiano aqui, que não vou revelar o que é, o link está junto a esse conteúdo. E deixar agora os momentos para que você faça algumas palavras finais, Cassiano. Cara, e agradecer, né, você ter aqui com a gente na Núcleo, que a gente tem falado muito informação que gera transformação. Se você que ouviu isso tudo e não fizer nada com essa informação, você tem obesidade cerebral. Gostei. Flávio Augusto falou sobre isso. Obesidade cerebral. Porque você tem informação não aplicada, né? Você vai crescendo, aí daqui a pouco tá topando aí, não sabe o que é, porque a cabeça está muito grande de informação. Olha que eu sou cearense, eu sei disso. Nós. E a gente tem que pegar essa informação e gerar uma transformação que seja. E se for esse o caso de você que está nos acompanhando, passa aqui depois para avisar, né? Acompanha o Cassiano nas redes sociais, aí sobretudo o Instagram, que ele tem uma presença muito forte. Me acompanha também para dar um feedback. Isso que vai acontecer entre nós, esse relacionamento, vai acontecer também com você e o seu paciente, né? Mas aí, Cassiano, valeu mesmo por estar aqui, viu? Cara, pegando esse gancho final que tu falou, de obesidade intelectual, né? Obesidade cerebral. Obesidade cerebral. Mas pode ser intelectual também. Tem algo que eu repito muito, principalmente para os meus clientes, porque não adianta o indivíduo ele entrar e fazer... Hoje eu trabalho da seguinte forma, tem a mentoria e tem o MDV, o treinamento online. Não adianta a pessoa entrar no MDV, assistir os vídeos, ou passar 3 horas comigo conversando numa mentoria e não aplicar o conhecimento que aprendeu. Eu sempre digo, conhecer sem aplicar é o mesmo que não conhecer. Caramba, eu sei hoje como que eu vou fazer com que o meu dinheiro renda em 5 anos com ações na bolsa e tal, mas não fez o investimento inicial. Então não adianta saber. Você dizer que sabe e não fazer é o mesmo que nada, né? Então isso que você falou é uma grande verdade. Então assim,
Queria agradecer, logicamente, né? Sempre bom. Nossa. Acredito que a gente vai fazer mais esses crossovers, né? Sim, vamos fazer. E gerar mais conteúdo para essa galera. Eu demando muito do meu tempo, apesar da correria, das dificuldades e tudo, tentando estudar cada vez mais coisas fora da medicina, que agregam na medicina para ajudar os médicos, que eu sei que tem pouco tempo. Tem uma cliente minha aqui de Fortaleza, que ela disse, eu sabia o que era, mas eu não tinha me ligado nisso. Acho bacana que você faz uma curadoria, né? Então eu vou atrás de conhecimentos no teu lugar para não perder teu tempo, aí eu mastigo, eu vejo o que dá para ser implementado na tua realidade e a gente vai e implementa, né? Então assim, o que eu tenho a dizer é que eu vou continuar com essa missão há muito tempo, eu vou me aprimorar cada vez mais, até pelos feedbacks que eu recebo dos meus clientes, que muitos dos quais viraram amigos e viram amigos. Então eu crio vínculo com os meus clientes, com os médicos, da forma como eu quero que você, que os outros médicos criem vínculos com os seus pacientes, né? Porque o caminho é por aí. E aí o resto, a tecnologia, o posicionamento no Instagram, a parte técnica, né? Lógico, quem quiser saber vai entrar em contato comigo, vai conversar, vai fazer mentoria, vai fazer MDV, mas a parte técnica de grande impacto, isso vem depois de uma base sólida, e a base sólida é o vínculo. A base sólida é você ter empatia de verdade, não a empatia que falam na tua formação, mas empatia prática, em que você sofre com o seu paciente, entendeu? Eu vi recentemente, não sei se foi o Marcelo que falou, acho que foi. Você escolhe, muito médico vem conversar comigo sobre isso. Você escolhe a sua especialidade não somente pelo que você gosta. Não é pelo que você gosta. Tem um prazer em infectologia. Não. Você escolhe principalmente por aquela que você tem maior resistência. Você tem maior resistência. Você consegue ouvir um paciente esquizofrênico e não se prejudicar extremamente com aquilo. Você ouve, você sente a dor, mas você não se destrói com aquilo. É aquilo que você tem que fazer. Entendeu? Você entra na cardiologia e vê pacientes infartando e morrendo, e familiares morrendo do lado, mas você consegue ter a força para sofrer com eles, estar com eles ali, criar vínculo com eles e ajudar eles depois. E chegar em casa, não usar droga, não se embebedar, não se perder no meio do caminho. Você tem resistência para isso? Então vá para a cardiologia. Entendeu? Então, essa visão, esse foco, normalmente as pessoas não têm. De eu vou procurar pelo que eu sou mais resistente. Normalmente procuram pelo prazer, pelo que mais gostam. Só que o caminho do desenvolvimento é o caminho da dor. Quanto mais dor você procura, quanto mais desafio você busca, mais você cresce, mais você se destaca, mais você se diferencia, que foi o nosso papo hoje sobre diferenciação. Então a mensagem final é: busque a dor. Sempre. A dor vai te levar para o próximo patamar. Sempre. Enquanto não sentir dor, você está confortável. Se você está confortável, você parou no tempo. Você está estagnado. Já deixo o convite aqui, Cassiano, para você ampliar um pouco mais sobre antifragilidade. Aceita o desafio? Claro. O desafio está feito para que você faça um episódio sobre isso para a gente publicar no Medcast. Show de bola. Medcast aí, de bola, com a presença de Cassiano nos próximos episódios. Valeu mesmo. E a gente se encontra aí em próximas oportunidades. Até Tchau. mais. Termina aqui mais um Medcast, uma produção Núcleo MD.